Olá família do YouTube, mais uma vez sejam bem-vindos ao canal Aprende Comigo. Na aula de hoje vou falar sobre as sociedades comerciais. Por que razão resolvi fazer um vídeo que fala sobre as sociedades comerciais? Isso porque achei um tema de extrema importância para aqueles que queiram efetuar a abertura de empresas individualmente ou de forma coletiva, e não só também para a classe acadêmica que queira aprender mais sobre as sociedades comerciais. Para começar com a aula, curte o vídeo, inscreva-se e ativa o sino para receber todas as notificações de vídeos que publicarei a posteriori. Sem esquecer de dar o teu contributo ou teu parecer nos comentários. Se já fez tudo isso, prossiga ao vídeo. Nesse vídeo vocês aprenderão o conceito de sociedade e no ponto 2 vou abordar sobre as sociedades comerciais. Vocês aprenderão o conceito de sociedades comerciais, tipos de sociedades, sociedades em nome coletivo, sociedades em comanditas, sociedades por quota, sociedades anônimas. Então, pessoal, para dar início a essa magnífica aula, começarei por definir o contrato de sociedade, que por sua vez é aquela em que duas pessoas ou mais se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício em comum de certas atividades econômicas, a fim de repartirem lucros resultantes dessas atividades. Portanto, embora tendo em mira a obtenção de lucro, todos os sócios em contrapartida ficam sujeitos às perdas eventuais. Entretanto, dessas eventuais perdas ressaltam os elementos definidores de conceito básico de sociedade, assim como a contribuição de bens e serviços, que consiste nas chamadas ou então a obrigação de entrada, a qual se poderá concretizar em dinheiro, bens e serviços. Aqui ressalto os serviços porque, em geral, os sócios que contribuem com serviços são designados por sócios de indústrias, tal como parece aqui na imagem. Essa indústria é daqueles que são designados por sócios de serviços. Tá bem, pessoal? Exercício em comum de uma atividade econômica, que apenas se exclui a atividade que seja da fruição, como o recebimento e a repartição de rendas de um edifício. E por fim, tem a finalidade lucrativa. Aqui, segundo o pito dado, ok, pessoal, a noção de lucro que integra a ideia de sociedade é ampla e capaz de envolver tanto o incremento como a mera poupança de despesas. Tá bem, pessoal? Minha gente, nessa aula não dediquei-me no estudo da regulamentação jurídica das sociedades, de que se ocupa a Lei das Sociedades Comerciais e o Código Civil, mas deixo em disposição alguns apontamentos da Lei das Sociedades Comerciais. Ocuparei-me especialmente nas sociedades comerciais, não deixarei de abordar sobre as cooperativas, as públicas e as empresas de economia mista. Pessoal, do contrato de sociedades, começo agora por falar de sociedades comerciais e o seu conceito, que por sua vez, que nos termos do número 2 do artigo 1 da Lei das Sociedades Comerciais, é definido como aquelas que tenham por objetivo a prática de comércio e se constituam nos termos da lei comercial. Sendo assim, uma sociedade comercial caracteriza-se por dois elementos fundamentais: o objeto, que por sua vez é o exercício do comércio, e o tipo, que por sua vez aquele que é previsto na lei. Pessoal, essas duas condições, o tipo e o objeto, acabam por definir a sociedade comercial regular e irregular. Assim, as sociedades comerciais são consideradas comerciais nos termos do artigo 13 da Lei das Sociedades Comerciais, pois, além das que se destinam ao comércio proporcionalmente dito, consideram-se também comerciais as que têm por objeto qualquer das atividades referidas na mesma Lei das Sociedades Comerciais. Nos termos do artigo 5 da Lei das Sociedades Comerciais, as sociedades gozam de personalidade jurídica a partir da data dos registros do contrato, pelo qual se constituem,
sem prejuízo do disposto na presente lei quanto à fusão, cisão ou transformação de sociedades. Assim, uma sociedade é uma pessoa coletiva e uma corporação. É um sujeito de direitos e obrigações. Sociedades comerciais carecendo de existência física só podem realizar os seus fins por intermédio das pessoas concretas ou reais que representam e que agem em seu nome, assim como os administradores e os gestores destas sociedades. Um único titular dos direitos e representações emergentes dos atos encabeçados e sujeitos autônomos das relações jurídicas por elas e para elas constituídas. A sociedade comercial, sendo uma pessoa coletiva, uma corporação e um ser jurídico distinto da coletividade do sócio, elas carecem de um nome, ou seja, uma sociedade é necessário que tenha um nome, conhecido por firma, um domínio, também conhecido por sede, e um patrimônio distinto de qualquer sócio. Pessoal, um patrimônio distinto de qualquer sócio, o quê? Porque, na verdade, significa que o que é da empresa, não dos sócios. Logo, o direito dos sócios é direito de conteúdo complexo que se analisa em subdireitos de várias ordens, assim como obter parte dos lucros que a empresa obteve e uma parte do ativo de liquidação, entre outros direitos que os sócios vão obter durante as atividades econômicas da sociedade. Caríssimos, não basta termos a noção de sociedades, entre outros assuntos a que se retrata. Porém, vocês devem saber quais tipos de sociedades existem e qual delas seria melhor para se constituir uma empresa. Assim, são 5 os tipos de sociedades distintos entre si, tais como a sociedade em nome coletivo, a sociedade em comandita simples e por ações, sociedades anônimas, e, por fim, temos as sociedades por cota. Atualmente, só as sociedades anônimas e as sociedades por cotas têm relevância na prática econômica e jurídica. Isso deve-se por quê? Porque o número de sociedades em nome coletivo e de sociedades em comandita estão reduzidos e têm vindo a decrescer. Portanto, essas duas formas de sociedade no mundo atual representam mais de 90% do número total e cerca de 99% do capital investido. Entretanto, juridicamente, o que mais diferencia as sociedades comerciais umas das outras é a responsabilidade dos sócios. O primeiro, a responsabilidade dos sócios é ilimitada. No segundo caso, a responsabilidade do sócio é limitada. E no terceiro caso, a responsabilidade do sócio é mista. No primeiro caso, é limitada nas sociedades em nome coletivo e no segundo caso, é limitada nas sociedades anônimas e por cota. E no último, ela é mista nas sociedades comandita. Espero que tenham entendido então esta sessão de sociedade. Prosseguindo, ok? Essas duas formas distinguem-se sobretudo pelo modo porque nelas se acham regulados. No primeiro, o financiamento. No segundo, as atribuições dos sócios. E, por fim, temos a divisão dos lucros. É por essa razão que estas duas são distintas. Por essa razão, elas também vêm ganhando o mercado atual do empresariado. Para terminar, ressalto que não devem confundir as sociedades com as empresas. As sociedades são pessoas coletivas e sujeitos jurídicos. Já as empresas são as unidades de produção. Assim, espero que tenham gostado da aula. Fiquem ligados ao canal, curtindo vídeos, compartilhando e ativar o sino para receber todas as novidades que serão publicadas por mim. Até a próxima aula e fiquem na paz do Senhor. Um forte abraço a todos.